Passa de 5.400 o número de mortes na Turquia e na Síria depois dos terremotos de ontem, de acordo com autoridades nos dois países. O presidente turco declarou estado de emergência de 3 meses em 10 províncias. Recep Tayyip Erdogan disse que a Turquia está diante de um dos maiores desastres da história nesta região. Com temperaturas geladas, mais de 16 mil socorristas trabalham nos escombros para tentar encontrar sobreviventes. 8 mil pessoas já foram retiradas de prédios e casas em ruínas, mas as chances de achar alguém com vida diminuem a cada hora. As primeiras 72 horas são cruciais. É quando existe a maior chance de encontrar pessoas com vida. Como a pequena Nur, nome que em árabe significa luz. Foram 15 horas de espera soterrada nos escombros no norte da Síria. O socorrista dizia para ela: não tenha medo, seu pai está aqui. A voz do pai, um conforto, o carinho no rosto também. Na mesma cidade de Andares, um menino recebe orientações para se desvencilhar das pilhas de concreto. Você é um herói, gritam os voluntários, conhecidos como os capacetes brancos. Nem sempre o resgate é de alguém com vida. Perto dali, em Alepo, devastada por 12 anos de guerra civil, militares coordenam as operações. Khalid conta que a irmã, o cunhado e os 2 filhos do casal estão sob os escombros há mais de 24 horas. Poucas agências humanitárias ainda operam no país, o que só vai aprofundar a crise para milhões de sírios. Na Turquia, cenas de alívio em diferentes cidades. Uma menina de 3 anos é salva sob aplausos. Esse idoso surge da destruição. A jovem, coberta de poeira, sai descalça no frio. O homem resgatado grita: Deus é grande. Em todos os locais atingidos pelos tremores, mães, pais, filhos e amigos aguardam por notícias. Aqui, 7 homens retiram o menino com segurança. Difícil não se comover com a resiliência de quem ficou preso nos destroços, de quem se arrisca nas montanhas de entulho atrás de vida. Depois de perder tudo, essas pessoas tentam se proteger do frio e da neve em Malatya, na Turquia. Muitas não têm para onde ir, nem o que comer. Tenho parentes presos na destruição, diz essa mulher. Cadê o Estado? Não tem ninguém aqui para nos ajudar, desabafa outro morador. Está difícil chegar às áreas mais isoladas. Muitas estradas foram danificadas. Mesmo assim, quem pode, tenta buscar abrigo em lugares mais seguros. A Associação de Futebol de Gana divulgou que Christian Atsu, atacante da seleção que atuou nos times ingleses Chelsea e Newcastle, foi encontrado vivo nas ruínas de um prédio que desabou na Turquia. O atual clube do jogador, Hatayspor, disse que o diretor esportivo ainda está sob os escombros. Acampamentos improvisados como esse já começam a receber desabrigados. A meteorologia prevê uma melhora do tempo, que deve ficar mais seco e quente nos próximos dias. Pelo menos isso. Terremotos são emergências complexas, com impactos generalizados na sociedade. Economias locais, saúde, educação, infraestrutura.
A recuperação das perdas e também das feridas físicas e mentais pode levar meses, anos, décadas. E o que vemos na imprensa é só parte da história. Dificilmente jornalistas e equipes de TV conseguem alcançar todas as áreas atingidas. São inúmeras tragédias individuais que deixam de ser contadas. Devastação enorme, né? Desde ontem, a Organização das Nações Unidas emitiu vários alertas sobre a situação na Turquia e principalmente na Síria. Os sírios, eles enfrentam um momento ainda mais difícil porque já tem mais de 6.800.000 pessoas deslocadas internamente no país. Ou seja, é muita gente que já passa sufoco há muito tempo. Nossa correspondente em Genebra, a Bianca Rotier, acompanha esse assunto também e está aqui ao vivo já comigo. Bianca, bem-vinda, boa tarde. E agora, hein? Oi, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse assunto dominou a entrevista coletiva de hoje na sede da ONU, aqui em Genebra, falando, inclusive, sobre... A gente está com um probleminha, você observou aqui comigo, no áudio, no microfone da Bianca. Peço desculpa aqui a você, a Bianca vai tentar restabelecer direitinho o contato com a gente. A Bianca fez uma reportagem tratando exatamente dessa questão difícil, que envolve os sírios, os turcos também, nessa busca, portanto, para conseguir a reconstrução das áreas atingidas. Vamos ver. 23 milhões de pessoas expostas às consequências dos terremotos. Dentre elas, 350 mil idosos e mais de 1.400.000 crianças. Números assustadores da Turquia e da Síria, mas ainda mais preocupantes quando se fala de um país completamente arrasado por uma guerra de mais de uma década. Mas os números não são tudo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que eles não refletem a real situação da população síria. Famílias estão enfrentando perigos, perderam tudo, são forçadas a dormir ao relento no inverno. Agora entramos em uma corrida contra o tempo, completou. It's now a race against time. Segundo Tedros Adhanom, ainda há áreas da Turquia e da Síria completamente isoladas desde os terremotos. Por isso, a organização espera que o número de mortos na tragédia continue crescendo aos milhares. Em guerra civil, há áreas da Síria completamente dominadas por rebeldes. Mas as organizações humanitárias prometem chegar a essas regiões também para ajudar as vítimas dos terremotos. Precisamos que os caminhos sejam abertos para que possamos chegar ao norte, explicou o presidente da organização, o Crescente Vermelho. Ele contou que o número de doações é impressionante. Foi só anunciar que estamos coletando doações que as pessoas apareceram com roupas, remédios e até dinheiro. O povo sírio tem pouco e ainda assim eles doaram o pouco que têm para ajudar as vítimas dos terremotos. A Síria tem sido acusada de fazer política com ajuda humanitária. O motivo é que o embaixador sírio na ONU, Bassam Baghdad, disse que o governo deve ser o responsável pela entrega de todas as doações dentro do país, incluindo em áreas que não estão sob controle do regime. A disputa sobre a administração da ajuda está dificultando os esforços no norte da Síria, que é controlado por grupos rebeldes. O governo só permite que a ajuda entre por uma única fronteira e acha que perder o controle do acesso pode enfraquecer a soberania do regime. Esse é o momento agora que toda a união se faz necessária, né? Vários países de grandes potências, até nações mais pobres, estão se mobilizando e oferecendo ajuda no resgate das vítimas e também na reconstrução da Síria e da Turquia. Essa multidão apertada no aeroporto de Istambul na manhã de hoje são pessoas dispostas a ajudar. Milhares tentam chegar ao sul da Turquia, área mais atingida pelos terremotos. De acordo com autoridades turcas, 2.600 pessoas de 65 países já estão no país. O terremoto foi um dos maiores desastres naturais deste século. E Síria e Turquia precisam urgentemente de diferentes tipos de ajuda.
Além do suporte financeiro, a Alemanha enviou uma equipe de 43 especialistas na procura e resgate de pessoas soterradas. A União Europeia acionou o mecanismo de proteção civil do bloco, criado em 2001 para fortalecer a ajuda dos países membros em caso de desastres. Ontem à noite, a França já tinha enviado um grupo de 139 pessoas, entre socorristas e bombeiros. Em cidades como Londres e Munique, doações de roupa, principalmente, estão sendo arrecadadas e devem ir ainda hoje para a Turquia. Já a China disponibilizou cerca de 6 milhões de dólares, além de colocar uma agência para coordenar o envio de equipes médicas e de resgate. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia prometeram uma ajuda de quase 8 milhões de dólares. Os Estados Unidos vão mandar para a Turquia e para a Síria as duas únicas equipes especializadas em resgates desse tipo. De grandes potências a outros países mais pobres, como Paquistão e Irã, a mobilização de todas as partes é mesmo necessária diante do tamanho da tragédia. Mesmo a Ucrânia, que está em guerra contra a invasão da Rússia há um ano, ofereceu ajuda à Turquia, mas sem citar a Síria. Esse é só um exemplo do quanto é difícil fazer o auxílio estrangeiro chegar aos sírios atingidos pelo terremoto. Desde o começo da guerra civil em 2011, a Síria está isolada politicamente, principalmente dos países do Ocidente. Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha, pediu para que a Rússia faça pressão no governo da Síria. É importante que as armas sejam colocadas de lado e que todos os esforços estejam voltados para a ajuda humanitária e para o resgate das vítimas. As rivalidades na política internacional também não são prioridade agora. Israel anunciou que vai ajudar a Síria e a Armênia a Turquia. São países com delicadas relações diplomáticas. Este voluntário nos resgates diz que a situação é um desastre grande e que a comunidade internacional precisa agir em conjunto. Estamos tentando ajudar o máximo possível, mas precisamos dos esforços de todos para que as famílias tenham pelo menos um lugar seguro e aquecido. Para dificultar, a única parte da fronteira com a Turquia autorizada pela ONU para a entrada de auxílio estrangeiro durante a Guerra Civil está fechada porque as estradas foram destruídas pelo terremoto. Tá complicado, né? Bianca Rotier de volta aqui comigo. A gente conseguiu, felizmente, restabelecer o contato com a Bianca. Bianca, mais uma vez, boa tarde e bem-vinda. Organização das Nações Unidas, né, Bianca? A ONU emitiu vários alertas aí em relação à situação difícil da Turquia, especialmente da Síria. O que é que você traz para a gente, por favor, em relação a isso? Pois é, Trali, esse assunto dominou a entrevista coletiva de hoje aqui na sede da ONU em Genebra, falando sobre o cenário nos dois países. O porta-voz do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, disse temer que milhares de crianças tenham morrido. A ONU destacou que o clima severo, com frio, chuva, neve, a escassez de combustível e a infraestrutura danificada com estradas destruídas e conexões de internet muito precárias, que tudo isso junto prejudique ainda mais os já dramáticos trabalhos de socorro. Uma especialista em emergência da Organização Mundial da Saúde disse que, apesar da escala terrível, a Turquia tem mais condições de responder ao desastre. Já as necessidades humanitárias da Síria, já altas por causa de quase 12 anos de guerra, como a gente viu agora há pouco na reportagem, agora são ainda mais urgentes. O principal desafio é como fazer a ajuda chegar dentro de um país em conflito. O presidente da Comissão da ONU que investiga a guerra na Síria, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, fez um apelo por um cessar-fogo abrangente para que os trabalhadores humanitários e os socorristas possam chegar às vítimas sem medo de ataques. Tralha. Bianca, agora é aquele momento em que tem que ter muita empatia, né? Muito respeito e muito amor pelo próximo para conseguir tirar essa população desse sufoco todo. Obrigado para você, um ótimo trabalho.